novo ciclo que se inicia, né? Todo mundo faz aquelas anotações, ou a maioria, né? Aquelas anotações no caderninho, né? O que espera do ano, o que deseja conquistar naquele ano, o que deseja fazer diferente do ano anterior. E isso, assim, é claro, irmãos, e é legítimo fazer isso no início de um novo ano. Que decisões diferentes eu quero tomar? Que passos diferentes eu quero dar? Ou que passo de fé eu vou dar nesse ano? Isso mostra que a gente quer coisas novas, prospectar coisas diferentes. Queremos um ano melhor, mais organizado, mais produtivo, mais feliz. Quem não deseja isso, irmãos? Para a sua vida, para um novo ano. Eu desejo muita coisa boa para esse ano de 2026, para a nossa igreja, para a minha vida, para a minha família. Mas se formos honestos, irmãos, sabemos que não nos falta apenas planos, nos falta muitas vezes também sabedoria para viver muitas vezes aquilo que nós planejamos. Talvez foi isso que faltou em muitos planos que fizemos no início de 25. Mas, pela graça de Deus, que Ele nos ajude a não faltar para 26. Todos nós começamos o ano carregando algumas perguntas para a gente. Que decisões eu devo tomar? Que caminho eu devo seguir? Como lidar com os desafios que certamente virão nesse novo ano? Irmãos, quanta coisa você viveu de 25 que você não planejou? Foram muitas que eu vivi, pelo menos. Então, como lidar com desafios que a gente não tem como planejar, mas que certamente virão pela permissão de Deus? O problema é que muitas vezes entramos em um ano repetindo erros antigos, irmãos, tomando decisões precipitadas demais, interpretando a vida apenas pelas nossas emoções, que às vezes estão à flor da pele. Algumas pessoas são mais impulsivas do que outras, né? Claro. E isso, às vezes, atropela as coisas. Muitas vezes atravessamos o ano e tomamos decisões sobre pressões do momento ou padrões que o mundo diz que a gente deve seguir para o novo ano. E então nos perguntamos assim: fiz tantos planos, mas o que deu errado? Por que não fui para frente? É por isso que ao longo do início de um ano, precisamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus, nos lembrar de algo fundamental e não mais importante. A Escritura tem para nós orientações, fonte de vida. Tiago, aqui na epístola, ele nos ensina que diante de provações, de decisões, de incertezas da vida, Deus não nos chama primeiro a agir, mas Deus nos chama a pedir a Ele o direcionamento, o entendimento, pedir a Ele sabedoria, queridos. E Ele promete que irá nos conceder liberadamente aqueles que o buscam com fé, irmãos. Não dá para pedir Ele duvidando, não. Mas aqueles que o pedem com fé. Começamos o ano aprendendo que viver bem depende não apenas das circunstâncias, mas de um coração, irmãos, instruído por Deus, um coração voltado para Deus, um coração fervoroso no Senhor, um coração que busca no Senhor a sabedoria para planejar, para executar, para seguir, para lidar, para resolver aquilo que a gente planejou e aquilo que a gente não planejou. E por isso, esse tema para esse mês, irmãos, a vida pede mais. E hoje, o primeiro sermão é: a vida pede mais sabedoria. Sabedoria. Como sabedoria é importante para a gente, irmãos. Como a gente precisa de sabedoria. A vida pede mais sabedoria. E o cristão sábio, ele busca entender o que é sabedoria, é o primeiro ponto. Busca entender o que é. No versículo 5 vai dizer: se algum de vocês, vou ler a versão NVI, se algum de vocês precisa de sabedoria,
Peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não o repreenderá por pedirem. A Ara vai dizer assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O cristão sábio, irmãos, o cristão que busca no Senhor a sabedoria, ele quer entender ainda mais sobre ela. Ele sabe que sabedoria não é apenas um conhecimento ou uma mera informação. Estamos numa era da informação, né? Tantas informações que a gente recebe dos noticiários, do WhatsApp, da rede social. Tem muita gente, irmãos, bem informada e com bastante conhecimento, até instruídas demais, de tanto conhecimento, mas que não tem a menor sabedoria para lidar com o seu dia a dia, para lidar com as pessoas, para lidar com os problemas da vida, para lidar com os imprevistos, para lidar até com planejamento para o futuro, irmãos. A verdade é que a ciência, o conhecimento, a instrução não garante ninguém sabedoria plena. Ninguém pode ser muito inteligente, mas não ser sábio. Você conhece alguém assim? Poxa, fulano é tão inteligente, mas tantas atitudes sem sabedoria. O cristão, conhece o Senhor, busca no Senhor entender o que é sabedoria. Sabedoria é a prática do conhecimento, irmãos. Conhecimento se adquire com informação. Já a sabedoria é a aplicação, irmãos. A aplicação daquele conhecimento diante das demandas, diante dos dilemas da vida, diante das circunstâncias da vida. Para o cristão, portanto, sabedoria é praticar em qualquer circunstância, aquilo que conhece de Deus, irmãos. E a gente tem como conhecer cada dia mais do Senhor por meio da Escritura. Se delicie dela, saboreie ela, devore ela, seja faminto por ela, para que você seja uma mulher sábia que edifica a sua casa, um homem sábio que conduz a sua casa, a santidade cada dia mais, irmãos. Salmo 111, 10, que a gente leu no início do culto, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os homens que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre, irmãos. Temer a Deus é conhecer a Deus, e sábio é aquele que pratica esse conhecimento de quem é Deus, do que Ele fez por nós, da esperança que Ele é para nós diante das provações da vida, diante dos dilemas da vida. Entornou. Tiago também sabia, irmãos, que a sabedoria é praticar o conhecimento de Deus em todas as circunstâncias. Por exemplo, irmãos, falando em agir com sabedoria, como a gente age nos conflitos entre pessoas, quando a gente tem uma indiferença com alguém, quando a gente tem um pensamento divergente de outrem, quando a gente conflita numa atitude que alguém fez para com a gente. Tiago, capítulo 3, de 13 a 18, se você puder, abre comigo. Tiago 3, de 13 a 18, ele vai dizer isso, falando do agir com sabedoria nos conflitos entre pessoas. Tiago 3, de 13 a 18. Diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder em suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso,
nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é a terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz, irmãos. A paz. Como é necessário a prática da sabedoria. A sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância, irmãos, aquilo que se conhece de Deus. Mente informada que não amolece o coração, irmãos, não produz mudança. Você pode ter uma mente que conhece muita coisa, como minha avó dizia, sabe de coisa que caminhão velho não carrega, né? A mente sabe de coisa que caminhão velho não tem como carregar. Mas se isso não amolecer seu coração, se o conhecimento de quem é Deus, do que Ele fez por nós, quem somos diante do Senhor, não amolecer o nosso coração, a nossa mente, não produzir em nós mudança de comportamento, não seremos sábios e piedosos, irmãos. Sabedoria na hora da provação é muito necessária. Se sabedoria é praticar o conhecimento de Deus, irmãos, por que nós precisamos de sabedoria na hora da provação? Porque ela nos ajuda a interpretar adequadamente as provações. Conhecer o Senhor nos ajuda a enxergar com outros olhos as provações da vida, os problemas da vida, as dificuldades que vêm. Um comentarista bíblico chamado Tim Keller, já falecido, pastor da igreja presbiteriana Redeem, nos Estados Unidos, ele disse certa vez algo no seu livro muito interessante. Ele disse, abre aspas, o que torna as provações que enfrentamos, presta atenção, em sofrimento insuportável, não é o tanto os eventos em si, mas o que nós dizemos a nós mesmos sobre os eventos. A forma como nós interpretamos os eventos, as lentes com as quais enxergamos o que acontece na vida, afeta tudo. Ou seja, o que determina se nós conseguiremos enfrentar a provação com equilíbrio e se nós cresceremos com a provação sem nos desesperarmos, sem nos destruirmos, não é o tamanho da provação, mas o tipo de sabedoria com a qual encararemos a situação. Por isso, irmãos, conhecer a Deus, buscar nele direcionamento é crucial para nós. Nos ajude a enxergar de outra forma. E quantas vezes na nossa vida o sofrimento se torna insuportável. Mas Tiago nos instrui a olhar para o Senhor, buscar nele a sabedoria para enfrentar os dilemas da vida. A maneira que hoje enfrentamos os problemas que nós utilizamos para interpretar os fatos da vida nos tem feito muitas vezes sofrer, irmãos, porque descartamos o Senhor, buscamos a nossa sabedoria, ou buscamos sabedoria numa outra fonte que não no Senhor e nas Escrituras. E muitas vezes perecemos e carregamos um fardo insuportável, pois a fonte de sabedoria está errada. O Senhor é a fonte inesgotável de todo conhecimento e sabedoria que nós podemos acessar, seja por meio da oração, irmãos, seja por meio da leitura da palavra. Deixamos de nos preocupar muitas vezes com os princípios e nos tornamos obcecados em sermos práticos demais. Quero executar as coisas.
em vez de buscarmos com sabedoria ajustar o nosso coração, a nossa vida, aquilo que é o desejo do Senhor. E nós substituímos a sabedoria do Senhor pelo que nós achamos, pelo que desejamos, pelo nosso gosto pessoal. Trocamos a sabedoria do Senhor pela técnica e pela experiência humana. E muitas vezes a experiência humana é limitada. Ela não é capaz de nos instruir plenamente, mas a sabedoria do Senhor é a sabedoria eterna. Busque no Senhor a sabedoria para planejar o seu ano, irmãos, com graça e paz diante dele, irmãos. Mas também, meus irmãos, o cristão sábio, além de entender que a sabedoria vem do alto, vem do Senhor, e recorrer ao Senhor para ter a sua fonte de sabedoria e praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que aprendeu do Senhor, o sábio, o cristão sábio, pede mais da vida, buscando a sabedoria em Deus. Tiago, ele aqui ele é tanto sutil como direto, irmãos, na forma dele dizer as coisas aqui. Vejamos comigo os versículos 5 e 6. Vai dizer: agora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que lhe será concedida. 6. Peça com fé, irmãos, sem duvidar. Buscar sabedoria em Deus, meus irmãos, é buscar no endereço certo, no lugar certo. Deus é a fonte de toda a sabedoria. É nele que encontramos a forma correta de enxergar a vida, enxergar os problemas. Além de sutil e direto, irmãos, Tiago também ele é muito sábio. Ele está dizendo que é na hora da provação que nós mais descobrimos o quanto nos falta sabedoria para viver. É quando a gente está no aperto que a gente pensa: poxa, me falta sabedoria, não estou tendo sabedoria para lidar com meu filho, não estou tendo sabedoria para lidar com minha esposa, com meu esposo, não estou com cabeça para lidar com esse dilema aqui na minha casa. É no aperto que a gente se depara, nos falta sabedoria. E como a gente precisa de sabedoria, irmãos. Antes, no versículo 3, vai dizer o seguinte: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Irmãos, a provação nos torna completos, fazendo-nos buscar em Deus, no endereço correto, no Senhor nosso Deus, os frutos e as virtudes que nos faltam, aquilo que falta em nós, e um deles é sabedoria. Sabedoria, irmãos, e é na provação que nós descobrimos o quanto a vida pede sabedoria para a gente. A gente não aprendeu a lidar com tudo, não nasceu sabendo lidar com tudo. Talvez, ao longo da vida, a gente vai criando uma experiência e saiba lidar um pouco melhor com determinada situação, com determinada pessoa, em um determinado ambiente, mas a gente não sabe tudo plenamente. A gente não tem todo o conhecimento capaz de saber de tudo. E Davi sabia disso. A gente não sabe lidar com o sofrimento, irmãos. No Salmo 119, 71, vai dizer o seguinte: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, irmãos. Em outra versão vai dizer: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos seus decretos. Irmãos, o sofrimento
é bom para a gente adquirir sabedoria em nossa vida. Que Deus nos ajude, né? O cristão sábio, ele busca sabedoria e entender que a provação é o melhor mestre para a gente, irmãos. Na provação, ele se volta, eu e você podemos nos voltar para Deus. Mas como, irmãos? Você sabe, e eu sei. Por meio da oração, queridos. Tiago, no versículo 5, vai dizer: algum de vocês precisa de sabedoria? Ele vai dizer: peça. Como que a gente pede? Orando. Como a gente pede? Clamando. Como a gente pede? Falando com Deus. Conversando com o Senhor. Pedindo a Ele. A gente não faz isso quando tem alguém do nosso lado. Alberto, me ajuda aqui, estou precisando. Ainda mais com o nosso Deus, irmãos. Peça ao Senhor, busque nele, peça nele sabedoria, requeira nele, busque por meio da oração a sabedoria do Senhor, irmãos. Mas também busque a sabedoria por meio da meditação. Tiago 22-25 vai dizer o seguinte: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham em prática, irmãos. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, versículo 22 e 24 agora, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência, irmãos. Sabe aquele ditado popular? As palavras vão ao vento, né? É assim que é? As palavras vão ao vento, você não pode fazer as coisas de boca, né? Porque palavras vão ao vento. Muitas vezes, só de palavras não dá para sustentar uma vida. Mas de praticar. Apenas falar que tem no Senhor sabedoria, apenas falar que o Senhor é a sua fonte de sabedoria, sem praticar, sem exercer, sem buscá-lo cada dia mais. É como aquele que vê a sua imagem no espelho, quando dá a meia volta, esquece como estava. Meu cabelo estava virado, penteado para a direita ou para a esquerda? Esqueceu facilmente. Foi-se embora. Busque a sabedoria com fé e convicção, irmãos. Aqui no versículo 6 vai dizer: mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. A convicção envolve fé, irmãos. Confiança na palavra de Deus. Por isso, Tiago revela aqui dois aspectos de Deus que devem produzir convicção em nosso coração toda vez que buscamos sabedoria na oração e na meditação da palavra, irmãos. Na prática da palavra, irmãos. Deus dá sabedoria e o texto vai dizer livremente, liberadamente, incondicionalmente, sem barganha. Ó, seu Kleber, vou te dar, mas eu tenho que, né? Como o pessoal diz no ditado, tem que fazer o faz-me rir, né? Não é assim com Deus. Não é assim com o Senhor. Aquele que dá, aquele que pede, ele fala que dará incondicionalmente. Deus também dará sabedoria de boa vontade, irmãos. Muitas vezes a gente faz as coisas, faz até as coisas, né? Mas não faz com aquela boa vontade, né? Faz porque quase como uma obrigação, né? Com o Senhor não é assim, irmãos. Ele dá sem censura, sem bronca, sem reservas. Irmãos, imagine alguém te pedindo dinheiro emprestado pela milésima vez. Dona Alceli, empresta novamente aquele dinheiro para passagem, sabe? Novamente, você já está cansado de emprestar. Cansado, essa pessoa totalmente desorganizada sempre. Nunca, fala assim, pô, será que fulano nunca toma jeito? Ah, não vou emprestar mais não. Acabou, tá? É a última vez, não me procura mais. Pode conversar comigo com tudo. Pode me pedir qualquer coisa, menos dinheiro, tá? Por favor. Meus irmãos, Deus não faz isso com a gente. A gente pede a sabedoria. Tiago nos instrui aqui que ele dá livremente,
sem censura, mesmo a gente pedindo reiteradamente, repetidamente, sabedoria e vacilado, mesmo diante da instrução dele. Ele nos dá, irmãos. Deus, no entanto, não, quando lhe é pedido sabedoria, ele dá de boa vontade, irmão. Não há condição para ele dar a sabedoria, nem alguma reserva. Tiago quer que tenhamos fé, convicção de que, ao pedir ao Senhor, ele nos dará sabedoria. A pergunta que fica para nós, irmãos, temos buscado no Senhor, orado com fé, meditado e confiado no seu poder, pedido a ele, Senhor, me dê sabedoria do alto, do Senhor, porque a minha está duvidosa, porque a minha não está firme. Eu preciso. Será que temos buscado sabedoria no Senhor quando oramos, em oração, na meditação, na confiança no seu poder? Irmãos, a vida pede mais. Pede mais da gente no planejamento desse novo ano. Pede da gente essa sabedoria de entender o que ela é, de entender, não só de entender, mas praticar o que a gente conhece de Deus e buscar a sabedoria em Deus, orando, meditando, confiando, mas também o cristão sábio pede sabedoria ouvindo a voz do Senhor. Tiago 6-8 vai dizer, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago aqui está dizendo, irmãos, algo mais ou menos assim, você quer receber a sabedoria de Deus? Você quer ser orientado pelo Senhor? Ouça a voz dele. Ouça a sua voz de sabedoria. Ouça, peça ao Senhor a sabedoria com fé, sabendo quem ele é. Não duvide de Deus. Mas o que Tiago quer dizer com essa dúvida, irmãos? Tiago nos informa que a dúvida é a atitude de um coração ou de uma mente dividida, queridos, que está em cima do muro. É ficar em cima do muro entre a revelação de Deus, a Escritura, a palavra de Deus e as pressões da cultura. É ficar em cima do muro entre a revelação de Deus e os pensamentos divergentes das pessoas. É ficar em cima do muro entre a revelação de Deus e o desejo pecaminoso do nosso coração, que todo dia bate a porta. É ficar em cima do muro entre a revelação de Deus e a nossa instabilidade emocional, queridos, que muitas vezes nos pega e nos arremata. Gente com mente dividida se coloca em terreno perigoso, irmãos. Fica vulnerável. Semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Gente assim é instável em tudo que faz. Muda de opinião toda hora, irmãos. Comporta-se de acordo com a conveniência, com as circunstâncias. Gente assim não é agraciada por Deus com sabedoria, porque ela vive à mercê da sua própria sabedoria, não a sabedoria do alto, não a sabedoria divina, não a instrução divina, mas a sua própria. E é difícil. O cristão sábio ouve a voz da sabedoria, ele vive com temor do Senhor. Mas o que é temor, irmãos? É aquela afetuosa reverência pela qual o Filho de Deus se inclina de forma humilde e cautelosa diante do Senhor.
e o respeita, e o ama, e o teme cada dia mais. E ele faz as coisas em sua vida, ele planeja a sua vida, sabendo que existe alguém maior, poderoso, capaz de lhe dar aquilo que tanto necessita. Temos escutado a voz sábia do Senhor. A Escritura nos norteia, nos é fonte de sabedoria. Ela é uma fonte acessível, irmãos, a todos nós. Todos nós, com certeza, temos mais de um exemplar na nossa casa. Hoje estava até conversando com a irmã Sônia fazer uma campanha para a gente doar Bíblias. Acho que muitas vezes nós temos várias Bíblias pegando poeira lá em casa, né? Que tanta gente sem Bíblia. Ela é uma fonte acessível, que muitas vezes a gente tem 2, 3, 4, 5, uma coisa. E eu falo de mim, irmãos. Mesmo sendo pastor, eu preciso cada dia mais ter a Escritura como fonte de sabedoria da minha vida. Para liderar essa igreja. Para tomar as decisões da minha vida, da minha família. No meu relacionamento. Estamos começando um ano, irmãos. Um ano novo, 2026, talvez você esteja esperando esse ano há muito tempo. Porque muitas coisas você espera dele, que aconteça dele, mas ainda assim sabemos que não sabemos de tudo que enfrentaremos, irmãos. Mas uma coisa é, a vida continuará exigindo de mim e de você decisões nesse novo ano. Respostas nesse novo ano. Posicionamentos nesse novo ano. E a oração que a gente pode fazer é: Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, nos instrua. Senhor, que possamos recorrer a Ti e receber do Senhor a sabedoria que necessitamos para enfrentar e não repetir os mesmos erros do passado, mas enfrentar com fé, convicção e amor. A vida, meus irmãos, ela pede mais da gente sabedoria para interpretar as provações, conhecendo o Senhor. Para fazer escolhas corretas aos pés do Senhor. Para alinhar o coração à vontade do Senhor, queridos. Tiago nos ensinou que o cristão sábio, queridos, ele entende o que é sabedoria. Ele busca sabedoria em Deus e ele ouve a voz da sabedoria com fé e obediência. Mais do que isso, a Escritura nos lembra que Cristo é a fonte de sabedoria, irmãos. Inesgotável. Nele encontramos direção, nele encontramos sentido, nele encontramos redenção, nele encontramos reconciliação e fomos feitos nele embaixadores da reconciliação, irmãos. Sabe o que isso significa? Você é daquele que busca sabedoria no Senhor para reconciliar, para ser aquele que vai embaixar. O embaixador é aquele que busca trazer reconciliação nos relacionamentos ao entorno de si. Que o Senhor nos instrua a ser esses embaixadores da reconciliação, porque tem a sabedoria do alto, dada por Ele. Que nesse novo ano seja vivido com sabedoria, irmãos, pela graça deles. Amém? Amém. A vida pede mais. O quê? Sabedoria do alto, do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque conhecemos aquele que é fonte inesgotável de sabedoria. O Senhor, Cristo Jesus. Pai, que Tu sejas essa fonte para a nossa vida, para esse novo ano. Que o Senhor seja a nossa fonte inesgotável, Pai. Nos ajude nas dificuldades, nas aflições, nas decisões, nos posicionamentos da nossa vida, nos planejamentos em nossa vida. Ó Pai, que em cada detalhe desse novo ano possamos buscar no Senhor sabedoria, Pai. E obrigado, porque quando a gente pede, a Tua palavra diz que o Senhor nos dá.
nos ajude a usá-la de maneira apropriada. Nos ajude a usá-la cada dia mais. É isso que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.